Quanto custa criar uma fintech? Sem dúvida, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. E sendo bem sincera com você, hoje, dependendo do modelo que você quer construir, uma fintech pode custar cerca de 80 mil para um MVP enxuto, até milhões de reais para operações mais robustas com estrutura própria. Só que não para por aí, gente. Também existe uma série de custos invisíveis que ninguém te conta e que muita empresa só descobre quando já gastou dinheiro demais. Mas calma, porque nesse vídeo eu vou te mostrar de forma prática os reais custos para criar uma fintech em 2026, os custos invisíveis que ninguém te conta e, por fim, o que você deve priorizar e como evitar erros que muita gente faz de gastar dinheiro desnecessariamente com algo logo no início. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que não existe um valor padrão para criar sua fintech. Porque uma fintech ela pode ser desde uma operação extremamente enxuta, usando uma infraestrutura pronta, até uma estrutura financeira robusta, com tecnologia própria, com operações de crédito, com time interno e até licença regulatória. E é justamente por isso que os custos variam tanto. Hoje, para você ter uma noção mais prática, um MVP financeiro enxuto costuma custar entre 80 mil e 150 mil para sair do papel. Aqui, normalmente, a gente está falando de uma operação usando um BaaS, um Banking as a Service, que é uma estrutura terceirizada e um time mínimo para validar o produto. Agora, quando a empresa ela quer construir uma operação mais robusta, o cenário muda completamente. Porque aí começa a entrar licença própria, time maior, compliance interno, estrutura de crédito, operações reguladas, infraestrutura personalizada e até veículos financeiros como FDIC e securitizadora. E aí sim os custos podem passar facilmente a casa dos milhões. Percebe que a pergunta não é apenas quanto custa criar uma fintech? A pergunta correta seria: que tipo de fintech você quer construir? Porque o custo ele muda completamente dependendo da operação que vai ser construída. Mas agora que você entendeu o que faz um custo variar tanto, vamos para a pergunta prática. Quanto custa criar uma fintech hoje? E aqui eu vou dividir em dois cenários. Uma fintech enxuta, focada em validação, e uma operação mais robusta, pensando em escala e estrutura própria. Começando pelo cenário mais comum hoje, uma fintech no MVP. Na prática, esse é o modelo que eu mais recomendo para quem está começando. Porque aqui você valida a operação antes de sair internalizando estrutura, aumentando time, queimando caixa de forma desnecessária. Nesse modelo, normalmente, a empresa ela utiliza um parceiro de Banking as a Service, o famoso BaaS. Ou seja, em vez de construir toda a estrutura financeira do zero, você utiliza uma estrutura pronta via API. E aí isso reduz muito o custo inicial. Hoje, para um MVP funcional em 2026, o investimento inicial costuma variar entre 80 e 150 mil. E aí tem alguns custos principais nisso. O primeiro é a estrutura jurídica e fiscal. Só a abertura da empresa com KNAI financeiro, contrato social adequado e regulação inicial costuma variar entre 10 mil e 15 mil reais. Depois vem a infraestrutura financeira. O setup inicial de um parceiro de base fica entre 20 e 60 mil, dependendo da complexidade da operação. Além disso, existe um custo mensal de infraestrutura, que geralmente varia de 5 a 15 mil por mês. Outro ponto importante é a integração tecnológica. Mesmo usando uma infra pronta, ainda assim você vai precisar integrar as APIs, desenvolver os fluxos operacionais, área do cliente, lógica de operação. Hoje, um desenvolvimento inicial de integração costuma girar em torno de 50 mil. E aí, um ponto que muda muita coisa: equipe. Muita gente subestima. Uma operação mínima viável precisa de desenvolvedor, operação comercial e suporte estratégico. Hoje, uma estrutura enxuta costuma ter um custo mensal ali de 30 mil. Isso sem contar marketing, porque muita gente acha que o maior desafio de criar uma fintech é esse, quando na verdade muitas vezes o mais caro é adquirir um usuário depois. Mesmo uma operação pequena, normalmente precisa reservar uma verba para lançamento, aquisição inicial e validação do produto. Agora, pessoal, quando a empresa quer construir uma fintech mais robusta, o cenário muda muito, porque aí ela começa a internalizar a estrutura. E internalizar a estrutura significa mais controle, mas também muito mais custo. Nesse modelo, começam a entrar compliance interno, time maior, operações de crédito, estrutura regulatória, gestão de risco e até veículos financeiros próprios. Por exemplo, a estruturação de um FDIC próprio hoje pode ultrapassar 350 mil só no setup. Além disso, a manutenção mensal pode passar de 35 mil, entre administrador, gestor, custódia, auditoria. Uma securitizadora também pode custar entre 66 mil e 140 mil só para a estruturação inicial, sem os custos recorrentes. E conforme a operação cresce, o time também cresce. Uma fintech mais robusta, ela pode facilmente ultrapassar 120 mil por mês em folha, em vagas como CTO, produto, compliance, risco, operações e atendimento ao cliente. Ou seja, gente, o custo explode quando você deixa de apenas validar e começa a internalizar partes mais críticas da operação. E talvez o ponto mais importante seja o seguinte: como eu sempre digo, né, a forma mais inteligente de começar uma fintech não é tentando nascer gigante, é validar primeiro. Usar uma infra
infra pronta, operar com uma estrutura mais enxuta, testar produto, entender aquisição e retenção, porque a tecnologia financeira ficou muito mais acessível, né? Mas escalar uma operação financeira ainda continua sendo algo extremamente complexo e arriscado. Agora, tem uma parte que quase ninguém fala quando o assunto é criar uma fintech: os custos invisíveis. E, sinceramente, é aqui que muita empresa quebra. Eu mesma já atuei na construção de mais de 200 projetos ao longo dos últimos 10 anos e eu sei exatamente o que eu tô falando. O problema normalmente não tá no setup inicial. O problema começa quando a empresa descobre que operar uma estrutura financeira é muito mais complexa do que simplesmente lançar um aplicativo no mercado. Por exemplo, muita gente entra nesse mercado achando que o maior custo vai ser a tecnologia, mas na prática, conforme a operação cresce, os custos começam a aparecer em áreas que quase ninguém considera no início. O compliance, por exemplo. Dependendo da operação, você vai precisar, com certeza, ter um monitoramento transacional, políticas internas, QIC, prevenção à lavagem de dinheiro, gestão regulatória e auditoria. E isso exige ferramenta, processos e pessoas especializadas. Outro ponto extremamente subestimado: antifraude. Meu próprio sócio e cofundador aqui na FinScale, o Caleb, já tomou uma fraude de R$1 milhão no primeiro mês de operação na fintech dele, que é a Zapay. Além disso, quanto mais a operação cresce, maior tende a ser o volume de tentativa de fraude. Percebe como é importante você ficar de olho nisso? É isso que significa custo com validação, monitoramento, análise, bloqueio e ferramenta antifraude. Além disso, existe o próprio custo operacional da fintech. Pix, boleto, assinatura digital, consultas em birôs, emissão de CCB, tudo isso custa dinheiro. Hoje, por exemplo, uma consulta de crédito ela pode custar entre R$2 e R$5. Uma assinatura digital, ela pode custar entre 15 e 20 por contrato. Pix Cash Out pode passar de R$1 por transação dependendo da operação. Emissão e liquidação de boleto também tem um custo unitário, ou seja, quanto mais sua operação cresce, mais o custo operacional cresce junto. E existe ainda um outro ponto que ninguém considera, que é o CAC. Porque criar uma fintech significa automaticamente ter novas contas, novos usuários. Muitas empresas conseguem lançar o produto, mas não conseguem adquirir cliente de uma forma sustentável. E dependendo do modelo da operação, o custo de aquisição ele pode facilmente virar um dos maiores custos da empresa. Agora, quando a gente fala de operações de crédito, o cenário fica ainda mais delicado, porque tem inadimplência. E inadimplência não é só cliente não pagando. Impacta a caixa, impacta crescimento, provisão, captação e muitas vezes a sobrevivência da operação. Além disso, operações mais robustas também exigem capital regulatório e estrutura financeira adequada. E é exatamente aqui que muita empresa percebe tarde demais que tentou internalizar a estrutura muito cedo. Porque construir tecnologia própria, obter licença própria, internalizar tudo desde o início parece muito mais sofisticado, mas normalmente é o caminho mais caro e mais arriscado para quem ainda quer validar um modelo de negócio. Inclusive, um dos maiores custos ocultos de uma fintech pode ser simplesmente escolher o parceiro errado. Porque um fornecedor ruim, gente, ele pode atrasar o lançamento, gerar retrabalho, comprometer sua operação e literalmente triplicar o orçamento inicial do projeto. Por isso, gente, que na prática, o maior erro não costuma ser gastar pouco. O maior erro costuma estar em complicar cedo demais uma operação que ainda precisa ser validada. Mas, Letícia, afinal de contas, vale a pena criar uma fintech hoje? Na minha visão, vale muito. Mas não da forma que muita gente imagina, porque o mercado ele mudou muito nos últimos anos. Hoje, criar uma operação financeira ficou muito mais acessível graças às infraestruturas prontas, de API, modelos de base e parceiros regulatórios. Ou seja, você não precisa abrir um banco para validar uma operação financeira. E talvez seja esse o principal ponto desse vídeo. O erro da maioria das empresas não é começar pequeno e gastando pouco. O erro é querer arriscar e nascer grande demais. Inclusive, o próprio mercado mudou para essa direção. Hoje, o foco de grande parte das operações financeiras está muito mais em crédito, em antecipação e spread do que simplesmente uma conta digital. E isso faz muita empresa perceber que o mais inteligente é começar usando uma estrutura pronta e validar um modelo e só depois entender se faz sentido ou não internalizar. Até porque o cenário regulatório também ficou mais pesado. O processo para licença ficou mais caro, mais demorado e muito mais rigoroso do que era anos atrás. Antigamente, para conseguir uma licença própria, o Banco Central aprovava em 6 a 12 meses em média, enquanto hoje o prazo quase dobrou, ficando entre 12 e 18 meses em média. Então, na prática, o melhor caminho normalmente é valida primeiro, ganha tração, entende a operação e só depois você aumenta a complexidade. Bom, pessoal, se esse vídeo realmente te ajudou a entender quanto custa criar uma fintech hoje, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Aqui na FinScale a gente produz conteúdos justamente para descomplicar esse mercado e te mostrar de forma prática o que realmente acontece nos bastidores de construção de operações financeiras. E claro, se você ficou com dúvidas ou quer entender qual seria o melhor modelo para sua empresa, comenta aqui embaixo também. A gente está sempre acompanhando os comentários e isso ajuda bastante a definir os próximos conteúdos do canal. Agora, se você está pensando em estruturar uma fintech ou incorporar serviços financeiros dentro da sua
operação, nós também podemos te ajudar de uma forma mais estratégica. Hoje a FinScale ajuda empresas a entenderem qual modelo faz mais sentido para elas, se é viável ou se não é viável, qual infraestrutura utilizar, quanto realmente faz sentido investir e, principalmente, como validar uma operação financeira sem gastar dinheiro desnecessariamente logo no início. Se você quer conversar com o nosso time, o link tá aqui na descrição. Vai ser um prazer te ajudar a dar esse próximo passo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até logo!